Muito bom dia, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao Café com Traders. Bruno aqui. Vamos lá fazer um resumão sobre o mercado global e também comentar sobre o nosso aqui doméstico e dizer quais são os principais destaques para hoje, segundona, dia 1 de junho. Vamos lá. Iniciando o dia com os principais índices do mercado global, então vamos lá de Estados Unidos, S&P 500 subindo, né? O gráfico à vista, na verdade o índice à vista, perdão, 0,48. Muita atenção para os Estados Unidos agora, porque embora os protestos estejam ali na base, né? Protestos raciais e uma crise moral muito grande nos Estados Unidos devido a um incidente. Não vou comentar aqui sobre esse incidente, acho que tem vários canais já trazendo para vocês conteúdos, tá certo? Mas é uma crise moral, não é uma crise econômica ainda, porém, isso pode se transformar numa crise econômica porque estamos em corrida eleitoral, tá certo? Então o mercado não vê muito bem hoje, tá, a saída do Trump como algo positivo. Se Trump perder popularidade devido aos protestos, devido a essa crise moral, tá certo? Aqui começou em Minnesota, isso pode trazer azia para o mercado, tá bom, galera? Tô aqui falando de uma maneira bem fria, não dando a minha opinião, só passando informação, tá? Com o viés de mercado, tá certo? Por quê? Eu adoro falar dessas coisas, mas não é aqui no canal para isso. Porque pode transformar uma crise moral, tá, social em econômica. Porque visão de prazo médio e longo prazo, pós-eleição, o mercado pode entender que Trump perde popularidade e com os democratas assumindo a cadeira da Casa Branca, pode trazer uma azia, tá? Pode trazer uma azia. Não é uma azia como o Bernie Sanders, tá? O Biden não é uma ameaça para o mercado financeiro como o Bernie Sanders aparentava ser, porém, vai trazer uma azia, a mudança da cadeira. Tá? Então, muita atenção para os problemas vindos dos Estados Unidos. Isso ofuscou bastante Hong Kong. Tá, ofuscou essa semana e o final de semana, principalmente Hong Kong. Lembrando que, né, as notícias não param de acontecer sábado e domingo. Então, muita atenção essa semana sobre pronunciamentos do Trump, não só em relação a Hong Kong, China, mas também como está contendo essa crise que ainda não atinge o financeiro por não ter consequências na cadeira, na corrida eleitoral. Se mantiver esses protestos, aí sim a gente vai também colocar como um driver possível de queda para o mercado americano, sem dúvida nenhuma. Dow Jones hoje caindo 0,7, tá? Isso índice à vista. DAX caindo 1,65, tá? Reino Unido, ao contrário, então a Europa difusa, né? Reino Unido subindo 1%, DAX caindo 1,65, sem sinal de tendência. Bem-vindos a maio e bem-vindos agora, mais do que tudo, a junho. Então são a primeira quinzena de junho e todo o mês de maio são caracterizados por não ter tendência, embora o mês de maio de 2020, tá? Talvez muito por causa de todo o derrame que nós tivemos em março e abril, foi positivo, ou melhor, de recuperação. Não positivo mesmo só para a Nasdaq, que negocia já em campo positivo no ano. Tá? Não está se recuperando como é o Dow e como é o S&P. Ela já negocia recuperada, vamos dizer assim, já negocia em novos patamares positivos para o ano 2020. Nikkei subindo 0,84, e aí sim Hong Kong consegue respirar aqui 3%, subindo 3,36%, finalmente depois de uma semana muito dura, a semana passada para Hong Kong, devido ao problema lá sim, que já é econômico, político e econômico entre China e Hong Kong, tá certo? Não é novidade, sempre rola algum atrito por lá, mas agora ganha holofotes, na minha opinião, principalmente pelo ano eleitoral norte-americano. Então é muito importante, é um palancaço político para o Trump. Hong Kong não deve sair do radar, somente essa semana sairá se os problemas domésticos dos Estados Unidos continuarem. Tá? Bom, para nós, Brasil, não temos nada de ver com isso, por quê? Tá? Porque isso no mercado, visão do mercado financeiro, porque as commodities sobem e sobem muito. Então, petróleo beijando os $38, isso é ótimo, galera. Então, passa dos 35, fez dos 33 um grande suporte, não necessariamente os 35, e já está rumando para os 38, alta de 8,63% no petróleo hoje, enquanto o bruto, isso o Brent, que é o mais importante, enquanto o bruto está estável aqui em $35, caindo um pouquinho, 0,68%. Então, muito importante essa subida do petróleo, vai segurar junto com o minério de ferro, que é o próximo.
Bom, vamos para o minério de ferro, $100, 99,50. Então, minério de ferro subindo 5%, uma tempestade perfeita para o mercado acionário brasileiro. Sem dúvida nenhuma, petróleo subindo, mais minério de ferro subindo, pode ter azia que for no mercado externo. Capital vem para cá se proteger nessas duas grandes blue chips, por exemplo, como a Petrobras e a Vale. A Vale já tem uma das maiores capitalizações da Bolsa, se não a maior de maio, tá certo? Em termos de volume financeiro também. É esse movimento. Não tem jeito, o Brasil acaba sendo blindado no mercado financeiro por essas duas grandes commodities, tá certo? O que vem de praxe depois, o que vem em terceiro e quarto lugar são as commodities agrícolas que a gente vai passar. Mas minério de ferro subindo 4% hoje e petróleo subindo 8%, isso segura um pouco a barra do possível mau humor que venha a acontecer durante essa semana. 2 conflitos mundiais e também realização aí de maio, que foi um mês de recuperação dos mercados. Então, muito importante essas duas commodities. Isso deve trazer um dia para o Brasil estável, tá? E com até viés de alta. Passando para as agrícolas agora, vamos lá. Então, hoje nós temos cafezão caindo 2,83%, algodão estável 0,03%, soja 0,06% de queda, trigo 0,62% de queda e o açúcar subindo 1%, mas sempre na casa dos 10 centavos, milho 0,15%. Ou seja, as commodities de grãos, principalmente agrícolas, estão todas em equilíbrio, sem tendência nem de alta e nem de baixa, já desde o mês de maio, segurando ali. Então, um equilíbrio muito forte entre oferta e demanda. Quem não está equilibrada é a proteína animal. Vamos lá. Então, se você acompanha o café, sabe que os porquinhos ali já chegaram, esse sim, em um equilíbrio, porém o gado, acabei colocando em cima aqui, o gado ainda não. Então, porquinhos hoje 0,13 de variação negativa, tá? Enquanto o gado de engorda cai 0,11, neutro, tá? E o futuro de gado em pé, esse sim, cai mais de 1,45. Então, enquanto o gado está realizando a alta da semana passada, tá? Já os porquinhos mantêm esse preço entre 56 e 63 máximo como região de extremo equilíbrio. Uma das commodities de proteína animal já chegaram ao seu patamar de equilíbrio no primeiro semestre, na minha opinião, e gráfico, passei para vocês, enquanto a outra ainda tem espaço para subir, principalmente o gado. O gado ainda tem espaço para subir, sobe 3, 4%, retrai 1, 0,5%, tá certo? Em tendência de alta para esse cara aqui. Então, atenção, porque o setor ainda é resiliente para esse primeiro semestre. Voltando aqui agora e falando sobre os principais índices futuros, quem que nós temos aqui? S&P neutro 0,24, então como eu falei, ainda não atinge de forma pesada, não atinge, tá? Nem de forma leve o mercado financeiro, os protestos atuais, a crise moral e talvez política daqui para frente. Se for política, aí vai beijar a econômica, você não tenha dúvida que a gente vai ter aqui alguns repasses negativos para as oscilações dos mercados, tá certo? Então, Nasdaq caindo 0,53, S&P 0,24, Dow Jones 0,14. Neutro barra queda hoje para os Estados Unidos, o que não é o mesmo para DAX e Nikkei, ou seja, Ásia e Europa. Eu coloquei Europa como sendo DAX e Ásia como sendo Japão, tá? Ambos no mercado futuro estão estáveis para alta. Acredito muito mais que o Brasil vá seguir esse tipo de oscilação hoje, tá certo? Esse tipo de oscilação hoje, lógico que as notícias voam, então se até às 10 horas algo acontecer, a gente tem que computar isso, tá certo? Agora são 10 para as 8, certo? Passando então aqui para um dia estável no mercado financeiro, para você que opera principalmente a abertura dos futuros, 9 horas, e para o mercado de ações eu acho que um dia estável para cima, tá? Porque as principais commodities ou estão estáveis ou subindo, tá? Isso é importante. Passamos daqui para os contratos de juros, vamos lá. Então, juros começa a ter um movimento comprador um pouco mais veemente, vamos dizer assim, utilizando português aqui, Pasquale, tá? Isso traz para nós de novo a grande charada, quem está mentindo, o dólar ou os juros? Será os juros o 3% a base, não vamos mais baixar a nossa taxa, ou será o dólar continuar subindo? Tá certo? Um dos dois está mentindo, os dois compradores por enquanto. O dólar fez a rolagem, juros também. Vamos ver como vai ser agora o contrato de junho. Mas o contrato de maio termina com compra em ambos, tá? Saldo negativo para juros, tá? Saldo positivo no dólar. Então, por enquanto, se tivesse que chutar um a mais do que o outro, seria o dólar. Mas a subida dos juros aqui é importantíssima, galera. Se juros subir, o dólar não consegue se sustentar, não faz sentido o dólar se sustentar nos preços atuais.
Quando a gente vem para o dólar, o contrato fechadinho, tá, com saldo positivo. Vamos ver agora como vai abrir junho. Porém, o contrato do dólar, como vocês podem ver, em equilíbrio, tá? E os juros engatou aqui compras desde a reunião do Copom. Engatou compras, vocês podem ver aqui que é ascendente o movimento dos juros, enquanto o dólar é lateral. Tá? Um dos dois vai encarar a tendência ou de recuperação nos juros ou de queda ou compra no dólar. Esse instrumento aqui não vai ficar lateral, dificilmente vai ficar lateral, tá certo? Vai engatar ou tendência de baixa ou alta. Raramente não, acho difícil o dólar ficar estável. Tá? Acho difícil o dólar ficar estável. Pois bem, agora no índice futuro, o contrato que não fechou ainda passa a ser vendedor. Então, gringos vendendo, pondo no bolso o seu contrato futuro, pondo no bolso, perdão, aqui já estão posicionados em venda. Tá? Então, esse contrato vence dia 15 de junho, vendendo curto prazo, se posicionando contra o mercado de curto prazo. E quando a gente passa para o mercado de médio e longo prazo, compras consistentes. Tá? Ainda não em tendência, tá certo? Tendência clara, mas são compras consistentes. Tá zerando ou tentando chegar para zerar esse saldo gigantesco. Aqui realmente é saldo, tá? Porque o contrato futuro ele vence. Aqui não, é posição realmente de venda. Falta muito ainda para eles zerarem, mas é importante ver essas comprinhas já realizando no preço atual. Tá certo? E também se posicionando, fazendo stock picking em algumas empresas específicas. Sempre trato aqui a importância de você ter o seu RI da empresa que você segue bem atualizado. Tá? Então, compras consistentes, eu tenho aqui o dia 27 como última atualização para o mercado à vista. Pois bem, hoje de notícia importante só às 11 horas e nem é tão importante assim, tá certo? Que é o PMI industrial. Lógico que a expectativa é chata, tá? Não é das melhores, por isso que eu não acho tão importante e o mercado vai ter mastigado bastante até às 11 horas, tá? Principalmente o nosso aqui. Tá? Então, muita atenção para o PMI, mas não como viés. Pelo menos para você day trader, não vejo como uma oscilação grande, muito grande às 11. Só essa notícia que eu tenho para trazer, mais nenhuma. Tá? Agora a gente passa para o Ibovespa dolarizado. Tá? Basicamente no Ibovespa dolarizado eu aguardo a precificação com um suporte aqui nos 14.370, tá? E uma resistência dos 18.000, mas principalmente 19.960. Tá? Suporte esse preservando o fundo, tá? Se vier abaixo, temos logo na casa dos 11.480 um outro suportão, esse inclusive com alarme e aqui também está com alarme. Então os dois extremos bem conectados, o momento atual, Rubinho, né? Estamos no meio, tá? No meio dessa precificação. Vejo como um bom pullback depois desse rompimento aqui, tá? Pegar algum dos pullbacks que foram feitos em abril e março, tá? Esse aqui é o preferido, voltaríamos ali para 14 mil, tá certo? 14 mil não seria um pullback de retomada de tendência de baixa, mas sim um pullback saudável para novas compras. Pois bem, esse é o Bovespa dolarizado, certo? Passamos para o Bitcoin, que é novidade aqui no canal. Deixe nos comentários se você gosta do Bitcoin, eu vou tentar trazer gráfico diário para vocês, mas basicamente para começar as análises, né, vamos para um gráfico, vamos por pontos bem distintos e distantes uns dos outros. Esses são os meus pontos para Bitcoin como único resultado, único alvo, perdão, em 17.440, tá certo? 8.985 é o suporte atual, tá? Onde de cima para baixo é suporte, de cima para baixo foi suporte e de baixo para cima foi resistência, de baixo para cima resistência e suporte nesse caso, resistência e aqui rompeu, fez suporte, resistência. Aqui, rompeu, suporte, suporte, se vier de novo, suporte. O que eu não gostaria de ver por Bitcoin é ele fechar um dia abaixo dos 8.985, tá certo? Abaixo dele tem 6.569, depois só 4.448 e 3.084. São esses os grandes pontos do Bitcoin. Acho que todo mundo aqui é longo prazo para o Bitcoin, né? E o único alvo lá em cima, nos 17.440. Pois bem, passado de Bitcoin, a gente passa para as principais oscilações de sexta-feira. Tá? Vamos trazer aqui a pole position clássica do volume, né? Sendo Oi, VVAR, tá? Grande pole position é a Oi, só que a VVAR pulou para quarto. Então aqui, ó, interessante, Embraer e Petrobras performando aqui com grande volume negociado. Tá? Destaque para Embraer, então, azarão aqui e também os em Minas, setor de cirurgia e minério de ferro tende a performar muito bem com essa subida da commodity.
Tá? Quando a gente passa agora para as maiores altas de sexta-feira, tá? Eu destaco aqui para vocês Shu, setor industrial, né? A Shu e a Feza aqui, mas principalmente a Shu 4, você que é acionista dessa small cap, é interessante. Shus, então esse é o destaque que eu trago, e também a WIS recuperando, tá certo? Principais quedas eu trago MIL, então a MIL e a MYPK, duas ações que eu trouxe para vocês recentemente. A MIL ainda não está marcada aqui, inclusive, que eu preciso fazer uma análise dela, tá certo? MYPK, então, que eu trouxe recentemente, e a Enalta, mesmo com o petróleo subindo, a Enalta aí teve uma desvalorização grande na sexta-feira. Certo, galera? Tô de olho aqui na Enalta, tô de olho na Odontoprev também. Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo café. Tchau, tchau. Muito obrigado se você ficou até o final do conteúdo, eu agradeço a companhia de vocês e eu estou aqui para convidar vocês a pesquisarem, talvez de uma maneira mais dinâmica, os conteúdos que vocês esperam aqui do canal assistir e também aprenderem do zero e de graça com a nossa descrição. Vamos lá, para você pesquisar exatamente o ativo ou o tipo de conteúdo que você quer achar aqui no canal, visite as nossas playlists, aqui é só clicar em playlist, depois você vai ser direcionado a todas elas e aqui você vai encontrar o seu ativo preferido ou ativo que você quer estudar, unit preferencial, ordinária ou playlists que contemplam aqui ações com alto dividend yield ou duelo de ações, onde eu comparo 2 ou 3, 5 ações até que vocês pedem para mim nos comentários. Passar as playlists você também pode aprender do zero e de graça visitando a nossa descrição. É só ir lá na descrição de qualquer vídeo meu e você vai encontrar aqui primeiro e-books gratuitos e também videoaulas feitas por mim, gratuitas, sendo 3 principais aqui. Também temos as masterclasses e mais relatório e e-book para você aprender não só análise técnica, mas também um pouquinho de fundamentalista.